Pessoal, eu sou Maurício Costa e hoje o nosso papo é com o Fernando Mello. O Fernando é vice-presidente da Federação Paulista de Futebol e sócio fundador da Prez FC. Fernando, seja muito bem-vindo. Obrigado, Maurício. Um prazer falar com você e com quem está nos assistindo. Muito bem. Bom, o prazer é meu. Fernando, você tem 17 anos de Prez FC, 25 anos nesse mercado de futebol, deve ter história para contar de monte. Como é que eu comecei com 3 anos só, porque agora eu estou completando 28 anos de idade. É isso que eu ia te perguntar, né? Não parece. Parabéns também. Obrigado. Cara, eu sempre fui um apaixonado pelo esporte, por futebol, enfim. Eu tenho um avô que foi dirigente do Corinthians, meu pai é um fanático, torcedor do Corinthians também, alvinegro, e desde criança queria estar nesse meio, não tinha competência nem habilidade para ser jogador, e tive certeza disso quando quebrei o joelho, e aí acabou a minha carreira com 15 anos de idade, nem tinha começado, e a maneira que eu encontrei de estar nesse meio, de vivenciar isso, foi fazer jornalismo, e graças a Deus o jornalismo me deu absolutamente tudo que eu tenho. Fiz 5 Copas do Mundo, fui para a Olimpíada, construí uma empresa bastante saudável, graças a Deus, referência no mercado, né? Então, tive a oportunidade de ter cargos muito desafiadores e que me dão muito orgulho. Então, o esporte me deu tudo, eu devo tudo ao esporte. E como é que foi essa construção, Fernando? Eu vejo que, assim, você comentou agora, né? Poxa, eu fiz jornalismo, mas e continuo sendo aficionado por esportes, né? Eu sempre que trabalhei um pouquinho nessa área de esportes e sempre que eu ia na Federação Paulista, né, de futebol, ou na CBF, você sempre estava lá em voga, é sempre teu nome que surgia. E quando a gente fala de PR, então, né, você é o cara. Futebol tem muita crise, né? Eu sei que você ajuda muito aí as empresas durante todos esses momentos. Como é que foi, assim, o início da carreira, né? Você falou, vou trabalhar com esporte. Como é que isso aconteceu? Olha, as coisas acontecem de uma maneira muito rápida na nossa vida, aconteceram muito rápido na minha vida. Eu entrei na USP, que era um desafio enorme, a gente tinha uma concorrência muito grande na área de jornalismo, e eu consegui a vaga ali, tinha 45 vagas, eu entrei como 41º, mas eram 1.600 participantes, né? Então, foi em 41º com muito orgulho, mas entrei ali nos 48 do segundo tempo, né? E surgiu uma oportunidade na Folha de trainee, e eu era leitor da Folha e sempre fui carudo, tal, nunca tive medo das coisas, e me inscrevi, foram diversas fases, passei e fui selecionado para começar a trabalhar no jornal, né? No caderno de informática. E fiquei 3 semanas intermináveis no caderno de informática, porque eu não gostava de tecnologia, não gostava, mas enquanto estava na informática, todo dia eu ia no vizinho, que era de teoria de esporte, pedi uma vaga lá, pedi uma chance, e acabei recebendo essa chance do meu Kietz Filho, que é um pai para mim na profissão. Foi diretor da Folha, foi diretor da FSB, que é uma empresa enorme de PR, a maior empresa de PR do país, e é o meu pai profissional, e ele me deu todas as oportunidades na Folha. Fiquei 8 anos lá. Na Folha eu cobri a Portuguesa, que é por onde a gente começa, né? O setorista começa com a Portuguesa. Eu dei muita sorte, porque a Portuguesa foi semifinalista do Campeonato Paulista naquele ano, foi o ano que o Castrilli teve uma semifinal contra o Corinthians e foi muito polêmica, porque o Corinthians ganhou com um pênalti muito duvidoso, para falar o mínimo, aos 48 do segundo tempo, e aí a Portuguesa, nesse mesmo ano, foi muito bem no Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acabei tendo um espaço que eu não imaginava. Depois disso, no ano seguinte, eu fui para o Palmeiras, fui pé quente também, o Palmeiras foi campeão da Libertadores naquele ano, isso a gente está falando de 99, e depois disso teve um caso grande de gatos, né, de uma descoberta de jogadores que adulteravam a idade para baixo. Eu acabei descobrindo um celeiro de falsificação de RGs, de certidões de nascimento, no Maranhão.
essa matéria foi super premiada e tal, e a partir daí, depois disso veio o CPI, veio o CPI do futebol em 2000 em Brasília, 2 CPIs, né, o futebol sofreu 2 CPIs, a CPI do futebol no Senado e a da Nike na Câmara dos Deputados, e eu, um molecão de 21 anos, 22 anos, né, em 2000 eu tinha 22 anos, e cobrindo política, entrevistando senador, enfim, uma loucura hoje, orando, hoje, falo, não é possível, né? E aí, enfim, me deram espaço, eu consegui trabalhar direitinho, acho que trabalhava direitinho, e ganhei mais espaço no jornal, depois virei editor de uma coluna chamava Painel FC, que era uma coluna de bastidor muito bacana. Depois, com 23 anos, fui fazer minha primeira Copa do Mundo, dei sorte também, a sorte precisa estar do nosso lado, né? O Brasil foi campeão do mundo naquele ano, né? Depois de 8 anos sem ganhar, depois tinha sido 94 antes, não, muito mais que isso, 8 anos sem ganhar, é isso? 98, é isso mesmo. 94 Brasil, 98 França, 2002 Brasil de novo. Cobri a Copa, tive o privilégio com 23 anos cobrir uma final de Copa do Mundo, Brasil campeão do mundo, né? Feito história, né? E é isso, aí fiquei na Folha até 2004 e achei que o meu ciclo no jornal já estava concluído, quase 8 anos, enfim, 7 anos e pouco de trabalho, e aí resolvi empreender, resolvi montar a Press FC, que chama Press FC por causa do Painel FC, né? Como eu era diretor do Painel FC e tinha me dado muita sorte, falei, eu preciso de alguma coisa FC, e aí veio com P e FC, aí veio Press, porque era de imprensa, né? E aí ficou. Muita gente falava, mas você vai ficar preso de vez ao futebol, porque futebol clube é muito ligado ao futebol, você não vai poder atender como assessoria outras empresas. Falei, não tem problema, lá na frente a gente muda para futebol corporativo, tá tudo certo. Boa. E também se ficar só com futebol, melhor ainda, né? Naquela época. Também, não tem problema. A ambição ali era trabalhar com esporte mesmo, e, enfim, hoje a gente tem outras ambições, trabalha com grandes empresas, mas naquele momento da vida era trabalhar com clube de futebol mesmo. Muito bom. E como é que foi, assim, né? Porque imagina, para você poder participar aí de ir para a Copa do Mundo, né? Ir para as Olimpíadas, ao mesmo tempo estar aí nas todas as finais dos campeonatos, né? Ao lado de tanta gente desse mercado de futebol que, de certa forma, tem uma série de figurinhas carimbadas, né? Como é que foi, assim, construir um networking, desenvolver parcerias, participar das federações, né? Como isso funcionou para você? Olha, como eu vinha de um trabalho com bastidor, né? A minha agenda era muito bacana, né? Se o meu salário fosse tão bacana como a minha agenda, talvez eu não tivesse saído da Folha, né? Mas não, é brincadeira, eu sou muito grato à Folha. A Folha se o Melqui é meu pai profissional, a Folha de São Paulo foi minha faculdade. Minha verdadeira faculdade foi a Folha. E eu tinha muito trânsito, porque a coluna era muito importante, não por minha causa, não, é porque a Folha é muito poderosa, e qualquer pessoa que se falasse, é o João da Folha, é o Fernando da Folha, a pessoa parava para falar, porque afinal era o maior jornal do país, né? E ainda é um dos maiores jornais do país. E aí eu construí ali com o meu jeito e com a minha meninice um jeito de trabalhar que era bastante ácido, né? A Folha tem esse DNA ácido, mas eu conseguia fazer as pessoas entenderem que aquilo era um trabalho, né? Que não tinha nada pessoalmente contra elas, que eu era um centroavante que precisava fazer gol neles, né? E eles que defendessem direito, né? E então, quando eu saí para ir para montar a Press, o meu primeiro cliente foi a MSI, o Corinthians, né? Que era o meu clube do coração, me ofereceu um contrato maravilhoso, não tive muito o que pensar. E lá eu vivi uma gestão de crise muito grande, né? Enfim, eu acabei pulando de lado, porque muitas vezes a Folha de São Paulo gerava crise para as pessoas, e eu, sem escala, fui para o outro lado, né? Fui tentar defender ali da crise,
E foi muito, muito bacana também, trabalhar no Corinthians foi a realização de um sonho. Imagina o orgulho do meu avô, do meu pai, e o meu mesmo, de trabalhar no clube que me fez gostar de futebol. É óbvio que hoje a gente já passou por todas as grandes camisas do futebol brasileiro, né, ou por quase todas, e a gente vê a coisa com muito pragmatismo, né? Enfim, tenho as minhas torcidas pessoais, mas isso nunca interferiu no meu trabalho, porque afinal eu torcia para quem era cliente, para quem colocava pão na minha casa, né? Mas realizar o sonho de trabalhar no Clube do Coração, assim, logo na primeira matéria, foi muito bacana. E aí fiquei 3 anos quase exclusivamente no Corinthians, e a MSI foi praticamente expulsa do país, as contas bancárias foram congeladas, se desfez o projeto, acabei sendo convidado para assumir a diretoria de comunicação do Clube dos 13, e foi quando a Press, de fato, cresceu, né, exponencialmente. A gente teve 9 clientes do Clube dos 13, 9 clubes filiados do Clube dos 13, que era uma associação de times, né, associação dos principais times do Brasil. A gente acabou a gestão do Clube dos 13 com 9 clubes. A gente continuou a sequência do trabalho, e hoje a gente tem no portfólio 25 clubes de futebol, inclusive o Bayern de Munique, né? Então, uau, a gente falou com bastante gente aí, e aí aconteceu desse jeito, né? No Clube dos 13 a gente conversava com o presidente de clube toda semana, e a empresa foi crescendo, e aí o boca a boca, enfim, eu nunca fiz propaganda da empresa, né? Nunca fiz PR para mim mesmo, né? Nunca dei entrevista, enfim, nunca fiz autopromoção, sempre fui muito low profile, eu achava que era o cliente que tinha que aparecer e eu não. Essa entrevista é essa conversa, na verdade não é uma entrevista, essa conversa é das pouquíssimas que eu fiz, porque eu acho que jornalista não é notícia, né? Sempre tive isso, sempre fui contra jornalista que dava coletiva, que era porta-voz, que aparecia no banco de reservas. Então, eu sempre fui mais low profile, acho que tem que aparecer e bem ao cliente, a gente tem que fazer o nosso trabalho no bastidor. E Fernando, para um jornalista, onde gestão de crise é algo fundamental, muito importante, trabalhar com futebol te deixa um craque, né? Porque você tem crise o tempo todo, e a crise assim com torcidas enormes que mobiliza a nação, né? Algo muito visceral, né? Como é que foi assim? Quais foram as grandes enrascadas aí? Como é que você fez para administrar isso tudo, para treinar os porta-vozes e etc? Foram muitas crises, né? Eu acho que as crises mais difíceis de conter são as que o cliente não tem uma poupança de credibilidade atrás, né, atrás dele. Então, eu sempre digo que reputação é uma poupança onde você, com as suas atitudes, com as suas entrevistas, com os seus posicionamentos públicos, você vai somando recursos nessa poupança, né? E a hora que você tem uma crise, você vai e saca deste recurso, e se você tiver juntado reputação suficiente, você sobrevive. Se você não cuidou da sua reputação, você deixou a imprensa de lado, você vai sucumbir, né? Então, os clientes mais difíceis são aqueles que procuram a gente só na hora da crise, né? Que não fazem um colchão. Eu posso citar aqui, por exemplo, o exemplo do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, a gente foi contratado no dia do Fantástico, no dia seguinte ao processo do Fantástico, para deixar todo mundo na mesma página. O Cruzeiro vivia um momento eleitoral, né? Um momento político muito latente, e existiam suspeitas de inúmeras irregularidades na gestão que estava no poder, né? As pessoas estavam no poder, e a oposição procurou repórteres da TV Globo e tinham ali elementos que deixavam o Cruzeiro numa situação muito difícil mesmo, aquela administração numa situação muito difícil, com coisas de difícil compreensão. Eventualmente tinham alguma explicação, tal, mas que deixavam brecha para as pessoas, sim, acharem que havia malfeitos ali, enfim,
problemas graves. E aí a gente foi contratado com o paciente entubado, né, um médico com o paciente entubado, já com os órgãos parando, né, e a gente tem que fazer mágica. Então é muito difícil. Eu acho que qualquer pessoa que... Todo mundo é uma marca, né? Eu tenho a minha marca, você, Maurício, tem a sua, os nossos ouvintes, espectadores, têm a sua, né? Todo mundo tem uma reputação a zelar, né? E por isso que eu acho que o trabalho de assessoria de imprensa é fundamental para qualquer pessoa que tenha um pouco de relevância, né? Que tenha condições para isso. Não é toda empresa que precisa de assessoria de imprensa, mas a assessoria, pessoas físicas e jurídicas que tenham visibilidade, elas precisam cuidar da sua reputação, porque a hora que vem uma crise, você saca, né? E o Cruzeiro não tinha trabalhado muito bem, aquela gestão não tinha trabalhado muito bem isso, então essa foi uma crise bastante difícil. E tem a crise do dia a dia do futebol, que é uma goleada num clássico, né? É uma demissão de um técnico, é uma venda de um ídolo. Essas são mais fáceis, né? Essas você precisa... elas só mudam a cor, né? Enfrentar a ira da torcida. Então tem muito a ver com alinhamento de expectativa prévio, né? Olha, a situação não está fácil, a situação está difícil do ponto de vista financeiro, a gente vai ter que abrir mão de algum ídolo, a gente vai passar por um momento de dificuldade no campeonato. Não adianta vender ilusão e mentir para a torcida. A torcida gosta da verdade, todos nós gostamos da verdade. Então, se a expectativa gerada ela é proporcional e ela é compatível com o que é o posicionamento público do dirigente, a torcida pode até não gostar, mas ela entende, né? Então, assim, isso eu acho que é outro grande desafio dos clubes de futebol, que é transparência, que é falar a verdade, que é ter uma comunicação direta, que é aparecer não só na boa para levantar a taça, mas aparecer na derrota, né? Enfim, tem uma série de coisas que a experiência nos deu e que a gente transformou no manual, né? De como tentar gerir melhor a imagem da instituição, né? Instituições que elas têm exposição espontânea, né? Você não precisa de uma assessoria de imprensa para colocar matéria do Corinthians, do São Paulo. Já tem um espaço ali, vai sair, né? O que você tem que fazer é preencher este espaço de uma maneira que seja boa para o cliente, né? É isso. Sem dúvida. Não, eu acho que excelente essa conotação, né, no sentido de reputação, que você forma um colchão, né? Você vai adicionando ali uma série de informações, vai preparando também, caso tenhamos uma crise, quais são as medidas, né? Já existe lá um planejamento de como proceder, que obviamente faz com que a empresa seja mais rápida na resposta, né? Que tenha os interlocutores ali já formados, treinados, preparados, né? As ações e todo o sistema, né, que precisa ser implementado para que isso aconteça da melhor maneira possível. E falando em planejamento, como é que você vê assim, o mundo do futebol agora em meio à pandemia, com relação aí a jogos, né, cancelados, estádios sem torcida, a sobrevivência, né, dos clubes? Qual é a tua visão profissional disso tudo? Olha, eu acho que o futebol talvez tenha sido o setor, o entretenimento no geral, né? Não só futebol, eventos, enfim, que mais sofreu os efeitos da pandemia, o que mais vai sofrer no médio e longo prazo. Por que eu digo isso? Porque as poupanças verdadeiras, né, a poupança de verdade dos clubes já não estava lá essas coisas quando começou a pandemia, né? Já estava no negativo, né? Existiu sempre uma cultura de gastar mais, por serem instituições sem fins lucrativos, sempre existiu uma cultura de gastar o que não tinha, porque aí a dívida ficava para o próximo. Enfim, não tem dono, né? O dono são os torcedores, então já existiu uma cultura de gastar, né? E aí você tira desta equação financeira a primeira visibilidade, né? A hora que você fica 4 meses com o futebol ficou parado, você não tem dinheiro de televisão, né? Se você não tem exposição, você não tem nem o dinheiro nem a exposição. Se você não tem exposição, o teu patrocinador também quer pagar menos, né?
E você não tem a bilheteria, que é outro fator fundamental, seja direta na venda de ingressos, seja indireta com o plano de sócio-torcedor, né? Então, assim, o fato de, até hoje, 1 ano e 3 meses depois do início da pandemia, você não ter receita de bilheteria é uma tragédia, né? Você tem clubes fechando 2020 com déficit na casa de centenas de milhão de reais, né? E isso não é uma coisa que dá para resolver fácil. Por quê? Porque os contratos, se as receitas são variáveis, as despesas elas são fixas, né? O contrato de jogador de futebol é de 3, 4 anos. E não tem lá uma previsão de que se tiver uma pandemia, ele não vai pagar, ele vai receber pela metade. Ele vai receber jogando ou não jogando, né? Então, você teve uma dificuldade, alguns clubes fizeram um plano de jogar para frente o pagamento, de pagar lá 25%, 50% do salário, mas em algum momento eles vão ter que completar isso, não houve uma anistia desse valor, né? Então, eu vejo o esporte em geral, o futebol em particular, como com uma cicatriz grande pós-pandemia, e vai ter que apertar o cinto. Se não apertar o cinto, vai ter muito clube fechando. Eu acho que a situação ela é crítica para quem não prestar atenção agora. Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho a mudança da final da Libertadores, né, que iria acontecer no Chile, e depois mudou, né, no caso lá para Peru, em Lima, e conversei, participei lá do jantar e da final, fui para lá e vi a loucura toda que foi, né, a mudança de um país, né, para outro numa final da Libertadores. Sem malha aérea, né, porque a malha aérea de Lima é muito pior do que a malha aérea de Santiago, né, assim, enfim. Não, quando eu cheguei lá, e foi difícil, né, chegar lá, pessoas que fizeram escala em Toronto, São Paulo, né, chegaram em Toronto para Toronto chegar em Lima, né, porque de fato não tem a malha. E não tinha nem pandemia, né, ali o problema foi um problema político, né, o Chile estava com uma convulsão social ali, tinha uma série de protestos, e a Conmebol teve que na última hora mudar a capital, então tinha, além de tudo, um dificultador que era o traslado desses milhares de torcedores, né? Teve torcedor do Flamengo que saiu do Rio, pegou um ônibus até Lima e demorou, sei lá, 2 dias, eu não sei quanto tempo demora, mas foi isso, né? Sim. Chegou a assistir o jogo e pegou o ônibus de volta. Foi lindo, porque ver o Flamengo ser campeão 2 vezes no fim de semana, né? Lima tava lá em festa, né? Uma loucura, devia estar mesmo. Foi uma loucura. E difícil, né? Porque não dava para fazer na Argentina, porque era um time argentino, não dava para fazer no Brasil, porque um time brasileiro, não dava para fazer no Uruguai, porque tinha a final do Uruguai no fim de semana, não dava. Então, no final, foi lá o Peru e foi realmente uma operação, né? De guerra, né? Uma coisa espetacular, né? Muito e conseguiu entregar um bom produto, né? Tanto para a televisão produto, quanto para o torcedor, né? Excelente produto, assim, navios sendo transferidos, né? Rota indo para Chile e tinham que desviar para ir para o Peru. Ao mesmo tempo um estádio lá enorme, maior que o Maracanã, e eles falavam, vamos fazer área VIP ali, existiam ali, sei lá, não sei quantos mil camarotes, mas os camarotes eram de uso vitalício, né? Então um camarote tinha uma configuração, outro tinha outro tinha cama, TV, e não dava para fazer, tinha que montar uma arena ao lado, né? Para área VIP, isso para um jogo, né? Imagina agora para tantos jogos, né? Olimpíada sendo postergada, e etc. Então, de fato, os clubes estão sofrendo demais, né? Essa questão toda de transmissão de jogos, né? De jogadores que não podem jogar e tudo mais. E tem o fantasma da contaminação, né? Pode haver uma contaminação e você não ter time para jogar, como aconteceu com alguns clubes, né? Você teve 7, 8 jogadores impedidos de jogar porque estão doentes. Uma loucura. E assim, você ainda tem um ingrediente político aí, que é um estado fecha, outro estado permite, outro não. Então, assim, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente teve que fazer um protocolo ainda mais rígido do que a gente tinha e jogar as partidas para depois das 8 horas,
para que o governo Dória liberasse as partidas. Mas durante quase um mês a gente ficou sem jogos, o que encavalou as partidas. Então a gente tem clube jogando dia sim, dia não, né? Isso foi costurado com a anuência dos atletas, com a anuência dos clubes, foi uma costura, são muito com a costura dos patrocinadores da televisão, né? Então é uma costura muito complexa para você conseguir entregar o campeonato para os torcedores, para os clubes, para o patrocinador, para a televisão. A gente trabalhou demais na Federação Paulista de Futebol para poder entregar o Paulistão, e a gente vai, se Deus quiser, entregar dia 23 de maio a final. Mais um Campeonato Paulista. A gente não podia ficar com a triste marca de ser o primeiro ano desde 1900, desde o começo do século passado, né, mais de 100 anos, sem um campeão paulista. Então a gente vai ter um campeão paulista esse ano, se Deus quiser. Muito bom, parabéns pelo excelente trabalho, né? Nós agradecemos como torcedores o entretenimento. E falando assim em entretenimento, como é que, não sei se você está acompanhando essa questão toda de direitos, né, de transmissão, houveram alguns clubes que tentaram fazer a transmissão eles mesmos, né? Como é que você enxerga esse tripé no sentido de a importância, né, de um veículo no meio do processo, no sentido de gerador de renda? Eu acho que o Brasil tem um problema estrutural que não atinge só futebol, mas atinge qualquer segmento de atividade, que é a insegurança jurídica, né? A gente viveu um processo como o processo do Petrolão, em que a gente teve um presidente da República que foi julgado por 3 instâncias, por mais de 10 juízes, cumpriu uma pena e não mudou de ideia o Supremo, e aí tudo voltou para trás, né? E aí o presidente, aí não tem nenhum julgamento de valor, se foi correto, se não foi, não estou aqui para fazer nenhuma bandeira, estou colocando fatos, né? Será que o Supremo Tribunal Federal não podia ter descoberto um pouquinho antes que Curitiba não tinha poderes, ou não estava na jurisdição para poder fazer esse julgamento? Então, no Brasil, você tem uma insegurança jurídica muito grande em tudo, até numa prisão de um ex-presidente da República, que é um fato gravíssimo, né? No futebol não é diferente, né? Você tem um stakeholder fundamental para o crescimento do futebol, que são as empresas que detêm os direitos de transmissão, né? Que são as televisões, são as empresas de streaming, são as plataformas de redes sociais agora, né? Enfim, isso é muito bacana, ter concorrência, deixa o produto melhor, né? E ainda bem que o futebol tem concorrência, isso significa que é um produto valioso, né? Então, mas ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, o que aconteceu no Campeonato Carioca, a edição de uma MP por um período de 180 dias, você teve uma nova realidade, que foi a MP do Flamengo, né? Que mudou totalmente o jogo. Quer dizer, só para todo mundo, de novo, saber do que a gente está falando, né? No Brasil, o direito à cessão, né? Quem pode ceder os direitos de transmissão de um jogo são os 2 clubes que disputam a partida, né? E segundo a MP, isso foi desde sempre, né? O direito pertencia aos 2 clubes ou ao organizador do campeonato que tinha recebido a cessão dos clubes. Então, os clubes cedem ao organizador do campeonato e o organizador do campeonato vende para um terceiro, né? No meio do caminho, mudou a lei. E a hora que mudou a lei, um clube só, o mandante, quem joga em casa, poderia, naquele período, vender os jogos. Então, você imagina a insegurança jurídica que isso causa, né? Porque, no caso, a Globo, que era a detentora dos direitos, já tinha isso na sua grade de programação, tinha os compromissos com os seus anunciantes, tinha o compromisso com o seu público, né? E aí você não sabe quem é que vai transmitir o jogo. Então, assim, no Brasil é tudo feito, infelizmente, de uma maneira muito atabalhoada, né? E o resultado é ruim, né? Então, isso afugenta quem faz o futebol sobreviver e ser essa potência que é,
né? A televisão, a exibição, as plataformas de streaming, ou seja, fazer esse esporte ser o mais democrático e popular do país, só é por causa dos veículos de comunicação. Então, a hora que você cria insegurança nesses veículos de comunicação, você está afugentando esses investidores, né? Então, tudo que tem uma regra, quer mudar a regra? Então vamos fazer um período de transição. Olha, daqui a 3 anos vai ser lei do mandante. Ok, a gente se adapta, né? O ecossistema se adapta às regras, mas assim, do dia para a noite, vem o governo federal e muda a regra do jogo e a gente não sabe mais quem tem direito, discussão na justiça e tal, isso enfraquece o produto, isso deixa o produto menos atrativo, né? Então, isso do ponto de vista meramente de negócio, né? E tem uma outra questão, que é a questão da qualidade da informação. Eu sou PR, né? Então, assim, no meu mundo ideal, pode ter gente que acha que o clube falar, ter uma transmissão chapa branca, seja o ideal. Eu vou dizer para você que a pior coisa, a pior armadilha que um clube pode fazer é tentar enganar o seu torcedor. É ver um Beck que está falhou em 3 gols e tentar passar o pano. O espectador não quer isso, o espectador quer a verdade, o torcedor quer a verdade, né? Doa quem doer. Então, assim, vi algumas transmissões de jogos feitas por clubes, evidentemente que a qualidade cai, na qualidade de transmissão cai, e a qualidade do jornalística, vamos dizer assim, né, do que é retratado, do que é falado, também cai, né, porque como é que eu, a TV do clube do Arapongas, vou falar mal do meu técnico, né, para o meu técnico reclamar com o presidente e o presidente mandar o narrador embora, né, mas o público não quer alguma coisa chapa branca. Se quisesse, a Voz do Brasil ia ser o programa de maior audiência do rádio brasileiro, e a gente sabe que é a pior, é a hora que a pessoa vai embora, ninguém ouve a rádio. Você conhece alguém que ouça e espere ansiosamente pelo horário do Brasil, pela hora do Brasil? Ninguém assiste a TV Brasil. Mas é isso, né? A pergunta é retórica, não precisa responder não, mas é assim, as pessoas gostam de independência, né? Então, eu vejo um caminho muito perigoso essa questão de deixar as transmissões dos jogos a cargo dos clubes, né? Eu acho que até a produção das imagens, ela beneficiar os patrocinadores, você gerar a imagem, mas assim, fazer tudo, fazer a geração, fazer a edição e fazer a transmissão de um jeito chapa branca, eu acho que é uma armadilha que vai deixar o produto mais frágil. Sem dúvida, e tem também toda uma questão aí de core business, né? O negócio principal não é esse, né? Você não está estruturado, né? Treinado para ter os melhores profissionais, os melhores equipamentos, né? A melhor banda e sistemas redundantes e etc. para fazer. Você tem algo muito mais, talvez, importante do que isso, né? Que é a tua marca, que são os teus torcedores, né? Que é teu objetivo aí de médio e longo prazo. E falando nisso, Fernando, como é que você enxerga assim os clubes internacionais, né? Dizem que bom, os nossos filhos, nessa nova geração, tem aí o time do coração, que às vezes é um time europeu e também um brasileiro, né? E existe aí toda uma questão de licenciamento. Como é que você enxerga isso? É muito curioso falar isso, é muito gostoso falar disso, porque lá no Clube dos 13, quando eu tive a oportunidade de ser diretor de comunicação, eu batia muito na tecla de que a gente ia perder torcedor para fora por causa do videogame. E os presidentes de clube davam risada da minha cara e falavam, moleque, você não sabe de nada, tal. Mas assim, o torcedor hoje, os meninos, a gente está num mundo digital, o mundo virtual ele é mais atrativo e mais bonito do que o mundo real. Não é por isso, não é à toa que as nossas crianças, nossos adolescentes passam mais tempo na frente da tela da televisão vendo videogame ou vendo o conteúdo que eles querem do que vendo um jogo de futebol. Então, a gente tem aí já um concorrente. E no caso específico daqueles que gostam de futebol, é pior ainda, porque criança não gosta de perder. Já viu alguma criança que gosta de perder? Não existe. Se você colocar um FIFA ou um PES e colocar um clube do Brasil contra um clube europeu, o rating
né, a qualidade do time, ela é absolutamente desproporcional. Então, eu brigava no Clube dos 13 que a gente tinha que chamar a Konami e a EA, que eram as publishers, e tinham que trazer uma equiparação maior, porque o Corinthians foi capaz de ir ao Japão e ganhar do Chelsea, né? O Flamengo foi capaz de ir ao Japão e ganhar do Liverpool. O São Paulo foi capaz de ir ao Japão 3 vezes, né? 2 vezes ao Japão, uma aos Emirados Árabes, se não me engano. Não foi Emirados Árabes, mas enfim, foi algum país no Oriente Médio, ganhou do Milan, do Barcelona e do Liverpool, né? E se você jogar 10 partidas, um clube do Brasil contra o clube europeu no videogame, o time brasileiro vai apanhar as 10. Então, a criação do ídolo, a criação da paixão das crianças, ela começa no videogame, né? Porque é o primeiro contato que elas têm com o futebol, de uma maneira geral. E eu falava isso e as pessoas falavam que eu não entendia nada, e infelizmente nessa eu não queria ter razão, mas acabou que eu tenho um pouco de razão nisso. E tem um outro lado também, que aí tem a ver com moeda, tem a ver com economia, tem a ver com governança também, que é a questão da disparidade econômica que existe entre os clubes de futebol da Europa e os clubes daqui, né? Então, os grandes jogadores do Brasil hoje estão na Europa, né? E aí é natural que os ídolos estejam na Europa. Então, a molecada torce para o time do Cristiano Ronaldo. Os torcedores da Juventus se multiplicaram, sei lá por quanto, entre as crianças, entre os adolescentes, por causa do Cristiano. Elas torcem para o ídolo, né? E foi sempre assim, porque elas torciam para o Pelé lá atrás, elas torciam para o Zico, né? Muita gente virou torcedor do Flamengo por causa do Zico, muita gente virou torcedor do São Paulo por causa do Raí, ou do Corinthians por causa do Sócrates, do Casagrande, né? Do Neto, né? Então, assim, quem é o grande ídolo que está no futebol brasileiro hoje? Não tem. Então, quem era o Paris Saint-Germain no Brasil antes do Neymar? Ninguém. As pessoas seguem o ídolo. E, infelizmente, hoje os nossos ídolos estão lá fora. Então, é uma realidade e é uma dificuldade que a gente não tem muita saída. Se a gente não fizer um trabalho de profissionalizar os clubes, de monetizar melhor, de negociar melhor, a gente vai ficar muito atrás, ao ponto de o videogame antigo virar realidade, né? A gente vai ter 10 jogos, times brasileiros contra europeus, e a gente vai perder os 10, porque a distância vai ficar tão grande que a gente não vai alcançar mais. Olha que interessante que você colocou essa visão, de fato, no momento da Guerra Fria, né? Os Estados Unidos usou a indústria do cinema, do entretenimento, para disseminar sua cultura pelo mundo, e ao mesmo superioridade, né? E criar ídolos, né? E é exatamente isso que você comentou do videogame, né? Você tem o entretenimento e você tem ídolo, disseminando cultura, né? E hoje os nossos ídolos estão lá. Então, de fato, fizeram um trabalho muito bem feito, né? Continuam fazendo. E, de certa forma, por um futebol melhor, mas de qualquer maneira, existe aí um desafio para as marcas. Eu estou consumindo muito do teu tempo, mas até para encerrar aqui a nossa entrevista, eu sei que você tem compromisso, eu queria te colocar aqui uma questão, como é que você enxerga assim, para o lado do patrocinador, né? Figurar na manga, né? Na camisa e etc., ou nos shorts, ou ser o parceiro do clube, pensar a longo prazo, neste momento também, né? Que é um momento um pouco mais complicado na economia. Eu acho que não sei se há um outro segmento que seja tão atrativo como o futebol, ou como o esporte, mas como o futebol em especial, para um patrocinador, porque ele talvez seja o maior transferidor, se é que essa palavra existe, né? De paixão que existe, né? As marcas todas trabalham para ser love brands. Os clubes de futebol não precisam fazer nada, aliás, eles fazem tudo errado, eles continuam sendo love brands, né? Tem clube que é rebaixado ano sim, ano também, né? E continua tendo seu séquito ali de fãs. Então, assim, o futebol tem uma visibilidade premium, né? Ele é o grande assunto do dia do torcedor ou da população brasileira. Talvez a gente esteja vendo aqui o nascimento ou a consolidação de um grande concorrente para o futebol, que é o Big Brother, né? Mas
assim como o Big Brother, o futebol está na boca do povo sempre, o futebol traz visibilidade, mas eu acho que as empresas elas cometem um erro, que é enxergar o futebol apenas como um outdoor ambulante. Eu acho que toda a verba é destinada simplesmente ao clube, e não há a preocupação em ativar, em chegar ao torcedor, em criar um storytelling, em premiar os torcedores, em criar esse engajamento que o futebol sozinho faz, mas assim, se você tiver uma marca na camisa e a cada 6 meses trocar, você não vai criar nenhum tipo de vínculo com esse torcedor. Então, essa coisa do patrocínio pontual, eu sinceramente acho que há outras maneiras. O patrocínio pontual funciona assim para uma empresa que quer fazer uma ação pontual, né? Ele vai deixar ali a sua marca num jogo histórico, né? E aí o CEO que torce para aquele time vai ter pendurado na sua sala, no seu quadro, a camisa ali com a marca. Então é uma coisa muito mais emocional do que de resultado mesmo, né? Os grandes resultados de patrocínio na história do Brasil são construídos com médio e longo prazo. É a Calunga no Corinthians, é a Parmalat no Palmeiras, é a LG no São Paulo, é a Lubrax no Flamengo, né? A Nike na seleção brasileira. Histórias consolidadas e de sucesso demandam investimento no patrocínio, investimento na ativação e prazo para conexão com o torcedor. Fora disso, eu não acredito em patrocínio. Muito bem, Fernando. Adorei o papo, adorei a entrevista. Obrigado pelo seu tempo, né? Incrível poder dividir toda essa experiência que você tem com as pessoas que estão nos assistindo aqui. E, mais uma vez, fica aqui meu agradecimento e na torcida para que a gente possa fazer uma próxima. É uma honra, Maurício. Você é craque, eu sou fã há muito tempo, você sabe disso. E eu estou às ordens e não foi sacrifício nenhum, não. Foi um enorme prazer conversar com você, tá bom?